governo no Congresso nesta semana. Ele iria participar do lançamento das obras do novo PAC no Paraná, na capital, na próxima quinta. A suspensão da visita do chefe do Palácio do Planalto foi confirmada ontem à tarde e divulgada pela comunicação da Itaipu Binacional. Além do anúncio das obras do novo PAC no Paraná, o evento estava programado para quinta-feira e também previa a assinatura de um convênio entre a Hidrelétrica e a Caixa Econômica Federal. Oficialmente, a vinda de Lula foi cancelada em razão de compromissos da agenda presidencial. Porém, a produção aqui do Jornal da Manhã confirmou, junto a fontes do PT e ao governo, que o presidente pretende ficar em Brasília por causa da série de propostas que serão votadas nesta semana no Congresso Nacional. Os textos são de interesse do governo federal e, para conseguir aprová-los, muita negociação deve ser feita junto aos parlamentares, inclusive com a participação direta de Lula. As discussões no Congresso envolvem a PEC da reforma tributária e os projetos da lei das apostas esportivas, da taxação das offshores e das alterações da regra de subvenção do ICMS e da lei de diretrizes orçamentárias, que precisa ser votada antes do recesso. Além disso, os deputados e senadores votam na quinta os vetos presidenciais que tratam, entre outros temas, do marco temporal das terras indígenas e da prorrogação da desoneração da folha para 17 setores da economia. Realmente a pauta está muito pesada lá em Brasília, são temas importantíssimos que mexem com a vida das pessoas, com a vida das empresas, como, por exemplo, a desoneração da folha salarial, como o marco temporal, uma questão muito cara ao agronegócio brasileiro, a questão das diretrizes orçamentárias, é uma questão constitucional, tem que votá-la ainda esse ano. E fora tudo isso que eu falei aqui, ainda tem a eleição do Flávio Dino, a sabatina de Flávio Dino e Paulo Gonet, que inclusive será junta. Vai acontecer de forma simultânea e esses senadores não poderão fazer perguntas específicas para um ou para outro. É uma coisa que muito me estranha, nunca foi assim e, no mínimo, não privilegia o debate. E a questão é, qual o medo, hein? Por que não senta lá e fala o que for perguntado? O Dino sempre foi um bom orador, você pode não gostar dele, mas um bom orador ele é. Ele, inclusive, tem estado de espírito para sair de situações delicadas, até visto como arrogante por alguns, mas ele sabe se virar em uma sabatina. Mas tem alguma coisa ali tentando blindá-lo. Talvez, Pedroso, até tentando protegê-lo dele mesmo. Talvez justamente a proteção da própria boca ou da autossabotagem seja o principal argumento, Mari. E mais do que isso, muitos senadores gostariam de confrontar o Flávio Dino com questões importantes. Por exemplo, como devem ser os votos dele ou o posicionamento ideológico sobre determinados assuntos. Porque mesmo que o ministro depois não precisa ter um compromisso com aquilo que diz na sabatina, você cria um desgaste público. Muita gente gostaria de perguntar para ele como deve ser a sua posição em relação à lei das estatais. Ele vai permitir que políticos tenham a legitimidade de continuar participando tanto dos conselhos quanto da direção dessas empresas? Como ele vai votar em questões referentes à liberdade de expressão? Então, todas eram questões que os senadores planejavam ali consultá-lo, se ele também continuaria defendendo, porque ele já publicamente falou sobre isso, sobre um mandato, um tempo de mandato para ministro supremo, e assim, da maneira como talvez a sabatina seja conduzida, esses assuntos podem ficar esvaziados, porque daí você tem ali o Gonet, que não tem muito o que falar sobre esses temas, precisaria também dar explicações relevantes, Mark, principalmente sobre a condução ali da PGR, sobre a condução de investigação de pessoas que têm foro privilegiado. Enfim, você esvazia de verdade os assuntos. Agora, sobre essa ausência do Lula, vamos combinar uma coisa. Até onde eu lembro, o deslocamento Curitiba-Brasília, ele não é um deslocamento tão longo quanto, sei lá, Brasil-Dubai, ou Brasil-França, Brasil-Buenos Aires, enfim, outros deslocamentos que o Lula fez com alegria e satisfação. Tem todos esses motivos da agenda, tem todas essas questões, mas o que tem que ficar muito claro é que existe sim uma falta de prioridade, uma falta de boa vontade do Lula visitar aqui o Paraná. A gente espera que isso não reflita em redução de recursos para investimentos aqui no estado, mas tem muita gente do PT frustrada, Mark, dirigentes frustrados porque esperavam que o Lula lhes ajudasse a dar uma turbinada na imagem do partido aqui no estado, e daí parte da militância ali frustrada que talvez ali aquele sanduba de mortadela que estava previsto junto com o busão
também não chegue. Ou seja, tem gente na base da pirâmide triste e tem gente no topo também bastante chateada. Agora, 7h46, rápido intervalo comercial na FM, nós seguimos a live. Jornal da Manhã.